Obrigado, irmãos. Obrigado, obrigado. Thank you. Eu, português, nós somos fracos, mas no inglês, meu amigo. Me lembra um senhor que quando eu comecei a trabalhar, eu estava num lugar e uma senhora estava elogiando o seu trabalho. Ela disse: Seu Manuel, ficou muito bom. O senhor está de parabéns. Ele foi ficando tão empolgado. Ele pegou o fôlego e ele pronunciou o que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Madama, conosco ninguém podemos. Você tem um mês para digerir isso, para entender o que ele quis dizer. Eu fui brincar num acampamento de jovens com isso, lembrando isso, e eles colocaram música nisso. Vocês sabem que dia é hoje? Seu aniversário. Também. Hoje é o dia que nos fez o Senhor. Devemos nos alegrar nele. Mas aqui no Brasil, hoje é o dia do músico. Morram de inveja. Tem mais alguém que fez aniversário hoje? Não? Escondidinho? Ah, não acredito. Não? Não, é pegadinha. Olha, o sujeito nasceu no dia do músico. No meu Face eu estou com uma guitarra, já viram? Nada mais enganador. É o nosso. Estou considerando o nosso último tempo. Porque amanhã, permitindo o Senhor, é, eu, eu não pretendo falar de nós, do acampamento, nenhuma ilustração. Nós pretendemos amanhã ter um olhar somente para Cristo. O modo como ele foi recebido nos céus e o modo como as Escrituras descrevem a sua vinda, que nós tanto aguardamos. Para que quando nós nos despedirmos uns dos outros, nós saiamos daqui com isso em mente. Se não nos encontrarmos mais, estaremos juntos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a nossa esperança. Portanto, tudo que eu tinha que dizer, eu vou ter que dizer agora. O tempo está favorável. Eu vou resumir tudo, porque eu quero olhar hoje um pouco sobre o amor de Deus. Vamos começar com João 17, novamente. Aí a minha filha disse que em Portugal hoje se comemora o dia do passeio. O pessoal deve estar passeando lá. Também hoje é o dia do educador. Você que é educador, parabéns. Se comemora aqui no Brasil. João 17, a quinta vez que aparece a palavra também, verso 22, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Mais adiante nós vamos ter a sexta vez, versículo 24. Não teremos tempo para ver. E depois, pela quinta vez, quando ele mostra a nossa unidade com ele para o conhecermos. Mas, como o amor é sempre o mais importante, ele termina o capítulo 17, com o versículo 26, repetindo o amor.
Então ele diz: Eu lhes fiz conhecer teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor, de novo, com que tu me amaste, não está aqui, mas você poderia dizer, também estejam neles. Deixa eu contar a história que eu mencionei ontem, que esse versículo aqui impediu uma pessoa do suicídio. Foi um irmão lá em Correias, e ele era daquele que distribuía Bíblias em hotéis e colégios, Gideões, né? Gideões. E ele disse que distribuindo Novos Testamentos num colégio, o vizinho ao lado estava querendo tirar a sua vida. Claro, ninguém sabia. Ele subiu ao telhado e ia se atirar lá de cima do terceiro andar. Um menino, Peralta, no colégio, achou o Novo Testamento, foi ao pátio e o atirou o mais longe que ele pôde. Aleatoriamente. Mas certamente nós podemos entender o que aconteceu ali. Satanás estava lá com aquele homem, não tenho dúvidas, induzindo-o a tirar a sua própria vida. Falando ao seu ouvido e ao seu coração que a vida não vale a pena e que a solução seria tirar a própria vida. Porque é isso que ele faz, sempre. Judas não foi a exceção. Mas Deus moveu um menino que, na sua rebeldia, jogando fora o Novo Testamento, o Novo Testamento foi parar justamente num telhado como esse, aonde o homem estava assentado nos últimos momentos para se atirar. O Novo Testamento caiu ao seu lado. Ele pegou o Novo Testamento, abriu, caiu nesse versículo 23. E ele leu exatamente o versículo e parou nesse trechinho. Agora o Pai ama aqueles que Cristo ama, como? Da mesma maneira que ele ama Jesus. Ele pensou, desceu do telhado e ele dá esse testemunho. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Deus não depende de sabedoria humana, de eloquência humana, de ferramentas do mundo. Aliás, Paulo disse que as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são carnais. Deus usa quem Ele quer. Como uma menina para levar a mensagem a Naamã, o leproso. Deus não depende de pregadores, muito menos de preletores. Deus faz a sua obra. E Ele tem feito em nós. Entender que Deus agora nos ama como Ele ama Jesus. Claro, é mais uma das coisas que nós não vamos compreender na plenitude. Vamos ler agora Efésios. Tenham ânimo, meninos. Eu sei que o futebol cobra um preço, né? Cabecinha balançando assim. Capítulo 3 de Efésios. (17 e 18). E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecer aquilo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Significa que é um amor que nós vamos experimentando por toda a eternidade. Tão grande ele é. Agora, qual a expressão na Bíblia que mostra o quão Cristo é amado pelo Pai? Porque agora Jesus está dizendo que, da mesma maneira, o Pai nos ama, nos recebe, porque nós estamos em Cristo. Se você procurar palavras na Bíblia, você vai encontrar muitas parecidas com essa aqui. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas talvez você vai compreender melhor o quão o Pai ama seu filho. Não vai ser com nenhuma palavra, nenhuma frase. Vai ser com o silêncio. Porque a maior expressão do amor de Deus a nós e a seu filho foi o silêncio dele quando o seu filho estava na cruz. A cruz é tudo para nós. É a manifestação da justiça de Deus. E é a manifestação do amor de Deus. Vamos para o Evangelho de Mateus. Vamos ler uma das parábolas que Jesus contou. Capítulo 21. Qual o contexto do capítulo 21? Jesus chega a Jerusalém. E ele é recebido em Jerusalém. Ele entra montado num jumentinho, tal qual o profeta o descreveu. Eis aí o teu rei, humilde. Como essas duas palavras podem caber numa frase? Rei, humilde. Conheceu algum? O da Inglaterra te parece humilde? Não, não é? Alguém pôs a mão aqui. Não é? Como pode, na mesma frase, você ter um rei e ele é humilde? Ele é humilde de coração. Ele é totalmente humilde. E assim como dizia a profecia, ele entra em Jerusalém. Logo, o povo que conhecia a palavra o recebeu. E entraram em êxtase. Hosana às maiores alturas. Ele chegou. Portanto, aqueles pregadores, eu cresci ouvindo isso, que dizia assim, Jesus não foi recebido porque ele veio montado num jumentinho. Se ele tivesse vindo montado num cavalo branco, não, você não está lendo a Bíblia direito. O pessoal entendeu na hora, porque eles conheciam o texto, eles não esperavam ninguém em cavalo branco. Tira essa ideia da sua cabeça. Eles esperavam alguém assim, como ele veio. Por isso tiraram as suas roupas, jogaram no caminho, cortaram ramos e foi uma festa. Até que ele vai ao templo e ele bota para quebrar, né? Ele limpou a casa de Deus. Ele dizia: o zelo da tua casa me consome. Ele limpa aquele lugar. E o versículo 17 diz que, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Você sabe, ele fez isso muitas vezes. A Bíblia descreve 7 vezes Jesus indo a Betânia. Mas é provável que ele tenha ido muito mais.
Então ele ensinava o dia inteiro em Jerusalém, fazia uma caminhada, pernoitava em Betânia e retornava pela manhã. Por que ele fazia isso? Bem, em Jerusalém não havia lugar para ele. Mas em Betânia, por que Jesus amava Betânia? Porque em Betânia ele encontrou aquilo que ele espera encontrar em cada um de nós. Em Betânia ele tinha mãos que o serviam. Marta. Ele tinha ouvidos que o ouviam. Aos seus pés. Maria. Ele tinha um coração que o amava. Lázaro. É isso que Jesus quer encontrar em você. Ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. E para as igrejas o tempo todo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estudamos recentemente as cartas às igrejas da Ásia mais uma vez, porque, olha, eu digo para vocês, leve para a sua igreja, tem que ser um estudo recorrente. Você tem que voltar lá sempre, e de novo, às igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Jesus busca em cada uma delas uma coisa. E tudo que ele busca nas igrejas é o que ele é. Ele buscou amor em Éfeso, não encontrou. Porque ele é amor. Todas as cartas. O que Jesus quer encontrar em nós? O que ele é. Nós temos que refletir a Cristo. E é a única coisa que tem valor em nós. Quando nós podemos refletir Cristo. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Sermos semelhantes a ele. Pela manhã, ele está retornando de Betânia, de novo para Jerusalém, de novo para o templo. E você sabe, 18 a 22, acontece algo ímpar, único nas Escrituras. Tudo que Jesus tocou ganhou vida. Que estava morto viveu, que estava doente ficou sã. Mas em apenas aqui, Jesus mata uma planta. Por que ele o faz? Bem, ele tem alunos. E o mestre ensina os alunos todos os dias, andando com eles, comendo com eles, caminhando com eles. Não é assim que a Bíblia ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos? É andando, é no jantar, é caminhando, é no passeio, é ao acordar, ao dormir. E Jesus mata uma figueira. Outros evangelhos vão dizer, eles ficam espantados e dizem como ela morreu imediatamente. Porque Jesus procurou frutos nela. Era a época de frutos. E não havia nenhum fruto. O que Jesus estava mostrando aos seus discípulos e mais tarde eles vão entender? Ele estava colocando diante deles uma figura do que estava acontecendo com ele, Israel. Ele veio à figueira que é Israel. Eles deveriam ter algum fruto. O principal dos frutos, o fruto de arrependimento, mas não havia. Só havia folhas, muitas folhas. E você sabe, folhas de figueira na Bíblia, símbolo de religiosidade. Que Jesus encontrou? Religiosidade, nenhum fruto. E ele matou aquela figueira. Mais tarde ele está no templo. Os escribas e fariseus vão perguntar com que autoridade ele fez aquilo.
Ele disse que só responderia se eles primeiro respondessem a sua pergunta: o batismo de João era dos céus, era dos homens? Eles sabiam a resposta? Claro que sabiam. A resposta para eles era: o batismo de João é dos homens. Por quê? Porque eles nunca creram nele. Todos os que creram em João Batista depois creram em Jesus. Mas eles não creram em João Batista. Portanto, a resposta era: o batismo de João Batista é dos homens. Mas eles eram hipócritas. E eles não podiam dizer isso porque eles iam perder prestígio junto às pessoas. Porque as pessoas acreditavam em João Batista. E então todo hipócrita não vai dizer o que ele pensa. Ele vai dizer aquilo que é mais interessante para ele. Tipo políticos. Quando pega um bebezinho e diz coisa linda, deixa eu dar um beijinho. Ele não está dizendo o que ele pensa. Então Jesus conta duas parábolas. A primeira, dois irmãos. O mais velho é convidado a trabalho, diz que não vai. Diz que vai e depois não vai. O outro diz que não vai, mas depois arrependido vai. E aí Jesus vai afirmar: o que está acontecendo é isso. Porque vocês que estão na frente, vocês que dizem ser de Deus, não estão entrando no seu reino, mas meretrizes, publicanos, esses que disseram sempre não para Deus, com as suas vidas, vivendo no pecado, agora arrependidos estão indo. E aí ele chega à segunda parábola que nós queremos considerar aqui. Verso 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, esse é Deus, tá? Todas as parábolas aí de Mateus, quando ele diz havia um homem, um fazendeiro, um rei, é sempre Deus, o Pai. E ele era dono da casa. Ele plantou uma vinha, isso é Israel. Ele plantou Israel. Depois ele a cercou de uma sebe, um muro. Ele construiu um lagar e ele edificou uma torre. São símbolos da lei. Ele deu a Israel a lei. Preceitos, juízos, mandamentos, lei. Depois ele contratou uns lavradores. São os sacerdotes. E depois ele se ausentou. Ao tempo da colheita, ele enviou os seus servos, são os profetas. Enviou os servos aos lavradores, aos sacerdotes, para receber o fruto que lhe tocava. Os lavradores, os sacerdotes, agarraram os servos, os profetas, espancaram a uns, mataram a outros e a outros apedrejaram. Jesus conta a parábola. Os escribas e fariseus escutam. Isso aconteceu várias vezes. Por último, enviou-lhe o seu próprio filho, é Jesus, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Jesus está profetizando diante deles o que vai acontecer. Eles vão matar o Filho de Deus. E eles vão se apoderar de Israel, a vinha do Senhor. Assim fizeram os religiosos. Jesus disse que
os sacerdotes mataram todos os profetas que foram enviados. Todos. E por fim, Jesus está profetizando que quando o filho viesse, eles o matariam. Verso 39. E agarrando-o, lançando para fora da vinha. Percebam a riqueza de detalhes. Aonde eles matam Jesus? Fora dos muros, fora da cidade. Por isso, Hebreus nos convida a sairmos a ele, fora do arraial. Disseram: essa vinha é nossa, Jerusalém é nossa. Lançaram o Filho de Deus para fora da cidade. Perguntou Jesus: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados. Versículo 45 nos diz que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falara. A ficha caiu, mas demorou um pouquinho. Até aqui, verso 41. Eles estão agindo como Davi diante de Natã. Lembram? Natã conta uma história, Davi escuta. E ele ficou todo revoltadinho, né? Que homem malvado! Vamos exercer juízo sobre ele. Até que Natã, gente, que homem foi Natã? Um homem que vai à presença de Davi. É Davi! É o sujeito que mata gigantes. É o herói de guerra. É o maior rei de Israel. Natã vai à presença de Davi, põe o dedo na sua cara e diz: tu és o homem. Ele podia morrer ali na hora. Ele diz: tu és o homem. E por que nós aprendemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele foi impactado com a palavra, gente, ele quebrou como vidro. Tão diferente de Salomão. Tão diferente. Por isso, para sempre, na história dos reis, para você ser aprovado, você tinha que andar no caminho de Davi. Para ser reprovado, no caminho de Salomão. E Davi também estava pensando que o profeta estava falando de outros. Os escribas aqui, fariseus, estão pensando que Jesus está contando só uma história e está dizendo: então esses malvados têm que perecer horrivelmente e a vinha tem que ser dada a outros lavradores. E então eles, no devido tempo, vão remeter e vão dar os devidos frutos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. 43. Aqui estamos nós. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Somos nós, irmãos, é a igreja do Senhor. Aquele Israel, aquela geração foi rejeitada como aquela figueira, eles pereceram. Porque Jesus foi a eles, Jesus foi aos seus, e os seus não o receberam. Tal qual ele descreve na parábola. Eles o levaram para fora e o crucificaram. Capítulo 27.
Vamos pensar um pouco sobre a morte do nosso Senhor. Ele é preso injustamente, ele é acusado injustamente. Todo o seu julgamento foi irregular, fora da lei. Eles o prenderam à noite. Portanto, eles estavam quebrando toda a lei romana e também a lei dos judeus. Você se revolta com a injustiça, né? Você se revolta com a injustiça galopante no nosso país. Tem motivos para isso. E nós odiamos quando somos injustiçados. A primeira palavra que vem na nossa boca é o meu direito, eu tenho os meus direitos, eu vou procurar os meus direitos. Alguns mais exaltados, eu sou crente, mas não sou bobo. Pense em Jesus. Todos os seus direitos foram violados. Todos. E ele não abriu a sua boca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira como ele ama seu filho. Nós somos alvo desse amor. Vamos ver se a gente consegue sentir esse amor no processo da crucificação de Jesus. Muitas coisas aconteceram. Ele vai ser preso, ele vai passar a noite, ele vai começar a apanhar, vão espancar nele. Provavelmente ele não bebe mais, ele não come mais. A madrugada vai chegar, ele vai ser maltratado. Seus discípulos vão se espalhar. O sofrimento vai se intensificar. Mas eu queria ver com vocês 27 a 31 somente. Que para mim é sim, o ápice do que nós fizemos ao Senhor como humanidade. Diz o 27 que logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Agora, deixa eu te dizer coisas que aconteceram e não estão aqui em Mateus. Lucas registra. Pilatos, que era governador da Judéia, vai interrogar Jesus, vai querer extrair de Jesus algumas coisas. Depois ele vai desistir e vai lavar as suas mãos, literalmente. Mas diz Lucas que o governador da Galiléia estava ali, Herodes. Estava na cidade, estava em Jerusalém com a sua corte. E Pilatos e Herodes estavam bicudos, não se falavam. Mas nesse dia, por causa de Jesus, eles fizeram as pazes. Olha a unidade entre as trevas. Sempre há unidade entre as trevas. Nesse dia eles se reconciliaram, diz Lucas. E então Pilatos, querendo agradar Herodes, manda Jesus para Herodes. E Herodes ficou feliz, porque ele disse que Herodes, que tempo que eu estou querendo encontrar esse camarada. Eu quero ver se ele faça alguma coisa na minha presença, algo de extraordinário. Mas Jesus ficou mudo como uma ovelha. E Herodes ficou tão chateado. Na verdade, Lucas diz que ele ficou decepcionado mesmo. Eu perdi meu tempo. Então, ele entrega Jesus aos seus soldados. E Lucas diz que ele, porque foi ordem dele, ele então coloca um manto sobre Jesus. É isso que acontece aqui. É esse contexto aqui. Quando Jesus é levado para a corte,
E ali está toda a corte, tanto de Pilatos quanto de Herodes, nesse palácio. E Jesus é levado ali. Verso 28. Despojando das suas vestes. Ai, isso é antigo quanto o mundo. Primeira coisa que você faz com o inimigo para humilhá-lo, você tira suas roupas. Você o coloca nu. É tática de guerra. Alguém nu não raciocina direito. Alguém nu vai falar o que não pensa. Alguém nu fica constrangido, fora de si. O meu Salvador e o teu Salvador foi colocado diante de uma corte inteira e eles o despiram. Você se ofende com tão pouca coisa, né? Quanto eu. Qualquer coisa nos aborrece, nos faz passar um dia inteiro aborrecido. O mínimo direito que não é dado a nós. Então o cobriram com um manto de escarlate. O que vai acontecer daqui para frente? Bem, lá não tem Netflix, né? Não tem celular, não tem cinema. Tem que ter diversão. Tem que ter diversão para a corte. O palhaço da corte não tem graça mais. Agora, uma oportunidade única. O Nazareno, aquele que alguns dizem que é rei, está aqui entre nós. Vamos ter uma noite de diversão intensa. Vai ser único. Tragam pipoca, Coca-Cola, vai ter diversão. Despojando-no das suas vestes, cobriram com um manto de escarlate. Tratam-no como um palhaço. Em seguida, eles tecem uma coroa de espinho. Ele é rei? Vamos coroá-lo. Uma coroa de espinho na sua cabeça. É pouco. Na mão direita, um caniço. Alguém traga um pedaço de pau. Teremos uma noite temática das trevas. Porque os céus estão em silêncio, irmãos. Onde estão os anjos? Lembra-se quando Pedro saca da espada, Jesus disse: guarda isso. Pedro, você não entendeu. Você acha que é falta de poder? Se eu rogar agora ao meu Pai, hostes celestiais chegam e eles destruiriam totalmente todos os inimigos terrenos de Jesus. Fácil. Ali está o Salvador, o alvo da adoração dos anjos. Nós, como humanidade, estamos ali. Nós zombamos dele. Nós colocamos espinhos na sua cabeça, madeira na sua mão. E agora começa a festa para valer, porque agora todos começaram a ajoelhar-se diante dele e a escarnecer dele. Não se assente na roda dos escarnecedores, jovens. Escarneceram de Jesus. Eu conheço um senhor lá em Petrópolis, ele é
riquíssimo. E quando eu falei do evangelho para ele escarneceu tanto do evangelho, ele escarneceu tanto de Jesus, ao ponto, dizendo-se ele católico, ele pegou a imagem que ele tinha de Jesus e escarneceu da imagem. Claro que ele nunca foi católico. Dias depois ele adoeceu. Ele é alguém que conhece o mundo inteiro, bilíngue, muito instruído, se julga sábio, e o evangelho é um lixo para ele. Ele adoeceu gravemente. Ele foi lá na Baixada Fluminense, em algum beco, porque tinha alguém lá que curava pessoas. E ele acreditou nisso. Ele voltou de lá com uma pedra na mão. Ele chegou em casa, pôs a pedra na estante e disse: essa pedra emana uma energia e eu tenho certeza que essa energia vai me curar. Você percebe como é o homem sem Deus? O evangelho parece para ele loucura. Mas acreditar numa pedra parece algo sensato. Loucura. Por isso diz Paulo, tais homens são totalmente indesculpáveis. Eles estão escarnecendo de Jesus. A frase sendo dita, salve rei dos judeus. Mas tem mais. O que você faz para humilhar alguém que é prisioneiro seu e você já colocou ele nu e você já colocou fantasia nele e você já zombou dele? Bem, tem uma coisa que humilha o ser humano mais do que qualquer outra. Não é um golpe no rosto. É você cuspir no seu rosto. Onde estão os anjos? Silêncio. Depois de terem o escarnecido, antes, verso 30, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na sua cabeça. Pelo que nós lemos, nós podemos entender que todos que estão ali estão cuspindo em Jesus. Então, talvez eles tenham feito uma fila. Estão todo mundo passando diante de Jesus e cuspindo em Jesus. E depois eles vão pegar o caniço e vão bater em Jesus. Os soldados batem em Jesus. Os soldados sabem bater, tropa de elite. Por isso Isaías profetizou e disse que o estado de Jesus na cruz era aquele descrito por ele. Simplesmente não era humano. Tão desfigurado ele ficou. Não, nenhum filme vai poder jamais descrever o que Jesus passou. Pessoas desmaiam no cinema, né? Desmaiam. Por aquilo que Hollywood tentou mostrar na tela. Você ficou todo emotivo. Aquilo não é 1/10 do que aconteceu. O nosso Salvador recebeu sobre si os nossos pecados. E ele suporta em silêncio. E o Pai, que por 2 vezes rasgou os céus, dizendo: esse é meu filho amado, agora está em silêncio. E os anjos que celebraram a sua vinda quando do seu nascimento,
agora também estão como que impedidos de agir. Você consegue pensar nisso? A vontade dos anjos em tomarem uma atitude. Mas eles estão impedidos porque o seu Senhor não os ordenou. E eles são totalmente servos fiéis. Eles cansam. Você compreende isso? Eles fizeram com Jesus tudo o que quiseram, até não haver força, cansar. Nessas horas, às vezes eu pergunto para vocês: o inferno é necessário? Ele não é fictício? Não. Porque a humanidade que rejeita o Filho de Deus será devidamente respeitada por Deus ao colocarem eles em um estado eterno, separados, apartados para sempre do Filho de Deus. É difícil tentar entender o que pode ser pior numa vida eterna sem Deus. Mas talvez seja o fato de que, se você morre sem se arrepender, se voltar para Cristo, você passará a eternidade sem nunca mais se arrepender. Já pensou nisso? No inferno não há arrependimento. De novo, pregadores ensinam errado. Porque o rico que Jesus demonstrou na perdição, ele não estava arrependido. Tem arrependimento ali? Não. É o mesmo arrogante, mandando e dando ordem, em sofrimento. E a desgraça do eterno, da eterna perdição, é que é tirado de você a possibilidade de se arrepender. Portanto, se você não ama a Deus hoje, aqui e agora, e você se perde, você passará a eternidade odiando esse Deus. O lugar da perdição é um lugar de ódio. Um lugar em que todos se odeiam e todos juntos odeiam a Deus para sempre. O céu é o oposto. Todos se amam e prosseguem pela eternidade, amando a Deus e conhecendo a Deus mais e mais e mais. Entendeu o versículo? A forma como Deus ama seu filho agora, ele ama nós. Não é compreensível, mas nós podemos sentir. O Davi ontem encerrou falando da sua conversão. Tão impressionante. Como alguém com 6 anos crê em Jesus? A minha filha recebeu a Cristo aos 9. Numa reunião como essas agora em que as crianças estão, ela saiu de lá diferente, com os olhinhos estatalados. E ela chegou em casa estranha. E ela queria se expressar, mas não conseguia. E aí nós percebemos algo aconteceu. Conversamos com ela, oramos com ela. Ela estava querendo dizer: eu quero Cristo na minha vida. E ela não sabia se expressar. Mas por isso nós pregamos para as crianças. Elas creem em Jesus. Alguns, como eu, mais tarde, 17 para 18 anos. Dos 13 aos 17, Satanás foi bem real na minha vida. Muito real. Ao ponto de eu ouvir a sua voz no meu ouvido. Não, tem nada com imaginação. Voz. E ele impregnou na minha mente e no meu coração a seguinte coisa:
eu vou te matar até os 30 anos. Você não passa de 30. Aquilo me causou tamanho pavor que fez com que eu começasse a observar os meus amigos. E eu comecei a ver amigos morrendo. Você não está entendendo, irmãos? Eu perdi 11 amigos. 11, um time de futebol. Só em acidente de moto. 11. Coisas tão estranhas. Você tem uma rua, uma curva e uma pedra. Ele foi direto na pedra. O outro, o seu Fusca enguiçou. Ele foi em casa, pegou a moto e as ferramentas e veio com uma grande ferramenta na sua moto. Ele caiu, a ferramenta o matou. 11. O que me fez entrar em um pavor de viver. Naquela expectativa de que eu serei o próximo. De fato, o diabo vai me matar. 17 anos, quase 18, eu entro na casa de oração em Bom Clima. Jairo Gonçalves prega. E alguém falou para ele tudo que eu era e tudo que eu sentia. Sabe? Alguém foi lá e disse: olha, tem um rapaz aí, ele está se sentindo assim, oprimido, vazio. Não, ele não me conhecia. E naquele dia, com o salão superlotado e eu lá na galeria, espremido lá, o que eu fui fazer lá? Ah, eu fui ver se eu arrumava uma namorada, né? É isso que os rapazes fazem quando eles vão à igreja e na maioria das vezes quando eles não são crentes, né? Tem umas meninas lindas no meio dos crentes. Eu fui lá. Esse era o meu plano. Mas ali o Espírito Santo, que aprendemos ontem, está em nós, é real, nos move, nos capacita, falou comigo. E eu precisava, naquela noite, entregar a minha vida ao Senhor. Mas então Satanás veio no outro ouvido. Ele dizia assim: se você for à frente, amanhã você perde todos os teus amigos. Existe algo mais pavoroso para um rapaz do que perder os seus amigos? Não. A sua gangue? Não. A sua gangue é especial. É melhor que seus pais, melhor que a sua família. A sua gangue é tudo para você. E agora Satanás diz: vá à frente, você perde todos eles. Sabe, nisso ele não mentiu. Porque no outro dia, todos esses amigos foram se afastando de mim. Você é Bíblia, idiota. E se afastaram de mim. Bem, travou-se uma luta naquela noite, que o tempo parou. Você já experimentou? Claro que você já experimentou. Uma situação em que parece que o tempo para. As coisas estão acontecendo, mas o tempo para. Aquilo parece uma eternidade. Geralmente quando envolve sofrimento. E travou-se uma batalha ali enquanto Jairo fazia o apelo, dizendo: venha, Cristo quer te encher, Cristo quer te dar vida. E Satanás no meu ouvido: não vá, você perde tudo. Irmãos, eu me agarrei ao banco com as unhas e eu suava. Sabe o que é mais interessante? Ninguém viu, ninguém percebeu. Eu, Deus e Satanás. Ninguém viu. 42 anos. Eu conto isso em Bom Clima. A gente viu que você foi à frente, mas
E lá na galeria, eu agarrado ao banco, suando numa luta espiritual, querendo ir e preso pelas trevas. Deus levanta uma menina, não mais do que 11 anos. Interessante, ela sumiu. Depois, um dia, eu encontrei com ela na cidade, ela já tinha 22 anos. Depois, eu nunca mais encontrei ela. E naquela luta, enquanto a congregação cantava, o Jairo insistia, o Espírito Santo falava e me quebrantava, e Satanás me amarrava ao banco. Aquela menina se levantou. Nós temos uma visão periférica, né? Eu estou olhando para lá, mas eu também estou vendo ele ali. Se ele se mexer, eu vejo, né? Ó. E eu estava olhando para lá e eu vi que a menina se levantou. E ela fixou os olhos em mim. Isso pareceu uma eternidade. Foram só alguns segundos. E ela começou a fazer o seguinte: dá licença, dá licença, dá licença. E ela foi se aproximando de mim. E ela deu a volta: dá licença, dá licença, dá licença, licença, dá licença, dá licença, dá licença. Ela se espremeu aqui, sentou ao meu lado. E ela fixou os olhos em mim. Já viu quando uma criança faz isso? Eu fiquei tão constrangido. E por fim, vencido, eu olhei para ela. Ela me disse uma coisa: todos estão à frente, só falta você. Deus não precisa de pregadores, irmãos. Ele usa quem ele quer, quando, como ele quer. Eu não senti mais nada quando eu vi, eu estava lá à frente. Quando eu saí daquela casa de oração aquele dia, de fato eu perdi tudo que eu amava. Mas eu ganhei Cristo. Sabe aquela ameaça de Satanás, eu te mato até os 30? Aos 30, a minha esposa ficou grávida. Depois de um longo tempo, muitas tentativas. Sim, eu tenho uma filha única, mas eu queria ter uns 7. Mas Deus só mandou um. Graças a Deus. Orem pela Beatriz. Porque hoje é especial, irmãos. Porque hoje eu completo 60. Satanás perdeu. E se cumpre na minha vida o que Jesus respondeu a Pedro. Lembra-se? Senhor, nós deixamos tudo. O que vai acontecer conosco? Lembra-se da resposta de Jesus? Todo aquele que deixa pai, mãe, filho, por amor de mim e do Evangelho, recebe nesta vida 100 vezes mais. Eu estou considerando o meu aniversário hoje 100 vezes mais. 100 vezes mais. Não acabou, não. Eu me converti em bom clima, casa de oração. Fui visitar a casa de oração em Correias. E quando eu entro na casa de oração, lá à frente, numa mesinha, uma cadeira, tem uma moça. Ela estava com um véu branco, camisa branca, saia xadrez azul e preto, sandálias nos pés. Uau! Eu disse: se há concorrentes, podem se retirar.
Eu sei porque a Sandra está na minha vida e o Senhor a me deu. Ele olhou para mim e ele disse: esse é muito atrapalhado, ele vai precisar de ajuda. Deus nos abençoe.